que você puder pensar ou imaginar do universo do catolicismo. E aos meus 25 anos eu me converti dentro da Igreja Católica, numa reunião que eu desconhecia que existia, chamada Renovação Carismática Católica. Ali eu me converti, ali eu fui batizado com o Espírito Santo, ali eu vi centenas de pessoas ser batizadas no Espírito Santo juntamente comigo. Ali eu vi cura, vi milagre, vi dente de ouro, vi... Meu Deus! Tudo que você puder imaginar. Eu vivi 2 anos debaixo do poder de Deus ali, com um grupo maravilhoso. Me tornei um pregador quando, por 3 meses que eu tinha me convertido ali. Eles pediram para me dar um testemunho, eu dei o testemunho. Quando eu desci, eles disseram que eu era um pregador, daí eu acreditei e estou até hoje. Mas a renovação, deixa eu... Perdão, a gente vai, conforme você for falando, a gente vai puxar uns parênteses aqui da sua história. A renovação carismática, eu nasci na igreja evangélica, né? Então não tive contato. Mas eu ouvi falar sobre da renovação e tudo mais, inclusive o nosso pastor, o Leandro Barreto, ele também é fruto desse ambiente com os pais dele. Minha mãe também. Mas a renovação carismática, ela tirou ou manteve a questão das imagens? Não, ela não tem esse direito, né? A renovação carismática católica, ela é um braço dentro da Igreja Católica. Ela nasceu nos Estados Unidos, com um grupo de 3 jovens que estavam fazendo oração, e de repente o Espírito Santo veio, eles passaram a orar em línguas, enfim, nasceu o padre que foi repreendê-los, recebeu também um dom de línguas, e nasceu a renovação carismática no Brasil, nos Estados Unidos, espalhou para o mundo, e o Vaticano reconheceu a renovação carismática católica como um movimento dentro da Igreja Católica, como tem o movimento dos irmãos, o movimento da Legião de Maria, enfim, são vários segmentos, aquilo que dentro do nosso contexto evangélico chamariam de ministérios, vamos dizer assim. E como ela nasceu com aquilo que o católico chama de efusão do Espírito, ela sempre foi pautada em oração e dons de línguas e dons de cura, e era um movimento de oração. E a primeira vez que como é que se chama? Um leigo passou a ter voz e vez na condução de uma reunião. Chamava de uma espécie de um culto, porque a missa só o padre que pode reger. Então, e nasceu vários grupos, com uma ênfase total na oração, no Espírito Santo. Obviamente que no meio do andar disso, começou a haver muitas rupturas. A renovação carismática para dentro da Igreja Católica tradicional, ela sofre vários embargos. Se pegar dentro do nosso contexto evangélico, sabe quando as igrejas tradicionais, alguém resolveu orar em línguas, e aí nasceu... Vão suplantando, né? Só que daí nasceu a igreja presbiteriana. Batista renovada, presbiteriana renovada. Só que daí não funciona assim. Porque a renovada aqui, ela ganha uma vida independente. Lá não, lá é um braço dentro da Igreja Católica. Isso aconteceu com muita ênfase, foi ganhando espaço, muitas pessoas foram se convertendo, e muitas pessoas, obviamente, foram saindo também, começou a sair grupos. Eu mesmo vivi a experiência. Nosso grupo, quando saiu, nós saímos no dia que a gente saímos umas 400 pessoas. A semana seguinte, 100 já voltaram, 100 foram para as igrejas evangélicas, e o grupo que eu saí ficou junto, em 200. Nosso primeiro batismo foi 141 pessoas. Caramba! E aí sim, aí eles começaram a estabelecer alguns pontos para preservar aquilo que eles chamam de identidade católica. Aí os grupos de oração passou a ter a obrigatoriedade de, na sala, ter uma imagem de Maria, e ter um canto a Maria e tudo mais. Passou a ter essa obrigatoriedade porque eles foram perdendo, mas ao mesmo tempo o Vaticano também entendeu que era um tipo de renovação para a própria Igreja Católica. Então há esse embargo político, mas a ênfase da renovação carismática católica é a respeito do Espírito Santo. Agora eles creem nos dogmas católicos igual, na questão de intercessão de Maria e santos, e são muito zelosos, mas eles têm uma busca específica na questão. Eles passaram a ler a Bíblia, é o grupo que lê a Bíblia, e tem... só que aquela chama genuína, verdadeira, que eu vivi, participei, hoje já não é tanto assim, porque eles também foram ganhando força, corpo e quantidade versus qualidade. Você sabe que é um desafio em qualquer lugar. Qualquer lugar. Aí eu também sei, veio as gravações do CD, veio isso, vem aquilo, aí mistura. Muitas têm a televisão hoje, enfim.
mas é uma obra linda do Espírito de Deus, maravilhosa. Eu lembro que os pastores da cidade iam lá no nosso grupo. Iam lá ver. Porque parentes de pessoas que congregavam com eles começou a correr a notícia. Começou a correr a notícia. E nós tivemos muito problema local com o nosso padre, porque o padre não era renovado, por assim dizer, e na missa dava umas 300 pessoas, 400, o nosso grupo era quase 1000, na segunda-feira à noite. Nós tínhamos um grupo de servos, que a gente chamava grupo de servos obreiros, com 40 pessoas, eram 19 ou 20 homens, eu não sei, mas dali saiu 23 pastores. Nós vivemos um avivamento mesmo. Caramba, cara. Quando eu saí da Igreja Católica, que me mostraram aquela fita do Benny Hinn, as pessoas caindo, nada daquilo era novidade para mim. Olha, vocês já viviam isso? Vivia tudo isso ali dentro. Quando nós saímos, uma igreja evangélica tentou nos abraçar. Todo mundo queria nos abraçar. Porque a gente não saiu para se tornar igreja. Saíram porque foram expulsos praticamente. Nós fomos convidados a retirar, a gente ficou junto por amor, unidade. Ele passou a orar, toda semana se reunir. Depois de 1 ano, o Conselho de Pastores da cidade reconheceu a gente como igreja evangélica. Mas eles tentaram nos abraçar. Aí, eu lembro que foi uma situação bem... O microfone dele subiu do nada, foi lá em cima. Vamos ver aqui. É o reino espiritual. É a voz sendo tomada. Mas eu lembro que, depois de 30 dias que nós saímos da Igreja Católica, uma igreja tentou nos abraçar. Depois de 30 dias, a gente estava tudo os homens estavam tudo de terno e gravata, as mulheres, a gente arrancou brinco, arrancou maquiagem. Deixamos nossas esposas horrível de feia. Mas agora elas estavam santas. Aí não deu certo, passou outro grupo, tentou pegar a gente, arrancou brinco, arrancou isso, arrancou aquilo. Mas veio aquela coisa de que, esse quadro é do diabo, esse boneco é do diabo. O quadro... Enfim. Não tinha um dia de princesa? Virou um dia de mendigo, né? E vivemos muitas experiências. Com esse grupo, eu convivi, depois que saímos da Igreja Católica, por 9 anos e pouco. Nossa, muito tempo. Aí eu fui morar fora de Itajaí por 1 ano. Quando eu voltei, eu já vim para o Mevan, para o Ministério Mevan, do qual eu pertenço até hoje. Que ano foi essa ida para o Mevan? Foi em final de 2006. Eu me membrei em janeiro de 2007. Então, eu estou com o pastor Luiz Hermínio desde janeiro de 2007. São mais uns 14, 15, 16 anos aí. E hoje está pastoreando E lá no Mevan, em Itajaí, o que você, nesses anos todos, desde 2006, você já trabalhou? Quando eu cheguei no Mevan, em Itajaí, quando eu voltei para Itajaí, que eu fui no Mevan, o pastor Luiz Hermínio já me abraçou de cara, mas daí ele já tentou me trazer para o ministério e tal. Eu sempre tive muita relutância com relação a isso. E ele sabia que sempre tinha uma defesa muito grande pela família, casamento, essas questões. Ele já me colocou para coordenar o Ministério de Casais. Aí nasceu. Logo em seguida, ele montou uma equipe de governo para a igreja que não existia, me inseriu. Em 2018, em 2008, ele me trouxe para dentro do ministério mesmo, eu vim integral. E as coisas foram acontecendo. Em 2016, ele decidiu que eu iria embora para a América, para os Estados Unidos, para ser o braço do Mevan nos Estados Unidos. De janeiro até dezembro, eu fiz umas 5 viagens de 30, 40 dias, eu ficava lá. No final, dia 28 de dezembro de 2007, de 2016, quando eu voltei, ele falou assim: Juscelio, cara, tem como a gente dar uma contra-ordem? Meu visto estava quase saindo já, o visto religioso. Tem como dar uma contra-ordem na tua saída, na tua ida para lá? Eu digo: meu pastor, o senhor está me enviando, se o senhor me desenviar, está tudo certo. Agora que está dando certo, pastor. Se quiser desenviar, está tudo certo. Não, ele disse assim: pastor, Juscelio, Deus está me falando que Ele tem algo glorioso para fazer com a vida dos pastores através do Ministério Mevan no Brasil, e eu quero você perto de mim. Então, eu quero que você não vá mais, só que eu te peço uma coisa para você: não quero que você mais volte mais para o seio da igreja. Fica comigo. Aí eu já estava vivendo o desmame da igreja, porque eu sou muito pastorzão, muito chão de fábrica, né? Pego, toco, assim. E a partir daí começou um voltar-se para o universo dos pastores. Aí ele me enviou para Campinas em setembro de 2018. Foi difícil essa transição?
Quando eu saí de Itajaí, eu só mudei o casco. Do lado de dentro, Deus já tinha me tirado da cidade. Porque essas idas aos Estados Unidos me fez o desmame. Fez o desmame. Eu falo sobre o pastoreio do chão da igreja. Olha, tem uma coisa assim que, se a gente olhar para isso com humildade, não tem problema. Mas Davi, ele viveu um tempo na igreja, na caverna de Adulão. Até que o Senhor chamou eles, Davi, o tempo da igreja do ex já foi. Essa coisa que vocês, a glória, a visitação do amor, da misericórdia, porque vocês são ex, alguma coisa já foi. Eu quero que você saia para assumir Judá. E depois, ele saiu de Judá para assumir todo Israel. Então, na caverna de Adulão, ele era um líder no meio do povo. Quando ele saiu dali para assumir Judá, ele era um líder à frente do povo. Quando ele assumiu todo Israel, ele era um líder acima do povo. Então, ele viveu a experiência de estar no meio do povo, na frente do povo e acima do povo. Quem conviveu com Davi, dentro da caverna de Adulão, e não aproveitou a visitação para crescer com ele, só consumiu da sua bondade, quando Deus promoveu ele para estar à frente de Israel, esses não foram juntos. Eles ficam lhe dizendo, poxa, Davi não é mais aquele cara humilde. Davi já não é mais aquele cara que sentava aqui. Nós não podemos consumir a visitação. A visitação, ela é uma oportunidade de você se reposicionar sem dor. Porque Deus não te faz uma cirurgia sem dar uma medida de anestesia. Então a gente não pode consumir a visitação. A gente tem que aproveitar para ser reposicionado na visitação, sem dor. Porque se não acontecer isso, em algum momento Deus vai te reposicionar, mas com dor. Boa. Meu Deus. Muito boa. É isso aí, pessoal. Ficamos. Muito bom, muito bom, muito bom. Bom, deixa eu dizer que a minha riqueza da minha vida, a minha Lulu. A Lulu. Quando eu me converti, eu me casei, simultaneamente. Namorei 4 anos e meio, me converti e me casei. Foi algo extraordinário, porque Deus me deu a pessoa mais maravilhosa da face da terra. A minha esposa é algo assim, inexplicável. Sabe a mulher de Noé? Ela não tem nem nome, mas ela colocou toda a família no propósito. E você nem vê, não sabe o nome, não sabe quem é. Agora, conhecendo um homem como você conhece, quem limpava o cocô dentro da arca, mano? Então, pronto. Então, Deus me deu uma mulher muito sábia. Muito, muito, muito sábia. Uma mulher, eu digo sempre que para todo homem que casa, toda mulher que casa, para toda mulher que casa, Deus dá uma seringa para ela injetar algo no coração do seu marido. A mulher sábia, o que ela faz? Ela tira a agulha e ela põe um acesso nele. Cada vez que ela quer colocar alguma coisa dentro dele, ele não sente agulhada. Quando ele vê, já está queimando na veia, não tem mais volta. Essa mulher sábia. A que lhe falta sabedoria, ela sempre com aquela picada forte, ele não entendeu. Então eu até brinco dizendo, pode parecer um exagero, é uma piada com um fundinho de verdade, que não existe marido ruim, existe esposa que ainda não achou acesso. E assim vale para os filhos, assim vale para o mundo relacional. Todo mundo tem um acesso, quando você acha o acesso no coração dele. Ninguém se permite ser confrontado sem antes se sentir amado. Cada vez que você for confrontar alguém, você precisa colocar um termômetro dentro de si. Se a sua medida de amor não for maior que a sua medida de confronto, essa pessoa não vai se sentir amada, ela vai se sentir afrontada. Afronta é diferente de confronto. Confronto, ele está com o seu real sentido quando ele é produto do amor. Então, isso só um acesso aqui que dá. Muito bom, muito bom. Inclusive o Botelho, né, um dos nossos convidados, pastor presbiteriano, ele esteve aqui com a gente. Ele dá aulas e cursos de hermenêutica, assim, muito apaixonado também nas escrituras. Ele trouxe um entendimento sobre a costela, né? Falou assim, olha, você vê que uma das raízes da palavra idônea é que vai à frente. E ele falou assim, então, pegou da costela ali porque protegia a parte interna. Falou assim, você vê que Deus fez isso no casamento e como ele tirou a mulher da costela de um lugar que protege os órgãos vitais, assim. Deus formou, esse lugar de né? proteção. É interessante você ver como Deus formou a primeira esposa. Ele enfiou a mão dentro do homem e ele tirou um
um pouco de matéria-prima dentro desse homem. E ele formou a esposa. Quando você casa, Deus não te dá uma esposa. Deus te dá uma mulher. A esposa, ele forma dentro da mulher com aquilo que ele consegue tirar dentro de você. Porque esse é o princípio do Éden. Então, é difícil dizer que a esposa é ruim. Porque, de certa forma, é um pouco que Deus está conseguindo tirar de dentro de você. Isso, Deus tirou de dentro do homem uma esposa. Por isso o acesso. Quando essa mulher conhece o lugar que ela tem dentro dele, ela acessa, ela tem voz lá. Uau. Como treinar isso, pastor? Como jogar na ativa isso aí num relacionamento? Excelente pergunta. O Senhor disse assim, ó, quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Só não flui rios de água viva ainda do meu interior, porque eu não creio nele, como diz as Escrituras. Uma das falas mais difíceis para a mulher entender hoje, por exemplo, no mundo moderno, é o universo da sujeição. Por quê? Por causa daquilo que se prega nesse tempo. Mas Paulo diz que assim como o marido e a esposa, assim é Cristo e a igreja. Então, o padrão do casamento não é Adão e Eva. Deus só celebrou um casamento. O que ele celebrou antes da fundação do mundo, o de Cristo e a igreja. Quando ele estabeleceu o casamento de Adão e Eva, era para revelar o casamento de Cristo e a igreja. Por isso que ele foi rasgado no lado. Deus levou Adão a um profundo sono. Deus não levou Adão a um profundo sono. Deus matou Adão. Porque sono na Bíblia é para quem morre. Porque estava simbolizando e evangelizando sobre Cristo. Quando Deus mata Adão e tira algo de dentro dele e forma sua esposa. Deus matou seu filho na cruz. Quando rasgaram ele no lado, saiu água e sangue. E pelo sangue da redenção e pela água da palavra, nasceu a sua esposa, a igreja. Como marido e esposa é Cristo e a igreja. E o que o marido Cristo disse para a sua esposa, igreja? Se você andar sujeito a mim, você não vai fazer só as minhas obras, não. Fará muito maiores. Então, sujeição para Cristo, no modelo do reino de Deus, não é anulação, é potencialização de autoridade. Uau. Quando a esposa entende isso, ela entende muita coisa. A questão é ter fé para isso. A Bíblia diz que para a esposa, que se porventura o marido não obedece a palavra, não que não conhece não, é que não obedece. Se ela se calar, o que acontece? Ela vai ganhar o marido sem palavra. Mas qual que é a minha bronca? E a sua bronca? Ou de qualquer um. E a esposa também. O que ela pensa? Se eu falar do jeito que eu falo, ele já faz o que faz. Se eu calar, pronto, eu perco o pouco que eu já conquistei. Então ela acredita mais que se ela falar, ele vai mudar, do que se ela calar e obedecer a Deus, Deus faz o que precisa ser feito. E quando você acredita mais em você do que em Deus, acabou. E como faz? Creia na palavra como ela é. Quando a primeira esposa estava sendo formada, qual era a condição do marido? Ele estava dormindo. Qual é a guerra de toda esposa? É olhar para o marido e ver uma bondade misturada com burrice que todo homem tem. São as partes dele que está dormindo. E qual é o manto? Quando Deus estava formando a primeira esposa na terra, o seu marido estava dormindo. Então, nas áreas que o marido está dormindo, é porque a esposa está sendo formada. E não adianta querer acordar ele na força do braço, porque a Bíblia diz, não despertai o amor até que ele queira. Como faz então? Deixa Deus te formar rápido, que ele acorda. Porque se ele acordar antes de você ser formada, ele vai ver a deformação que hoje ele é cego para. Não sei se eu estou conseguindo. Está tudo claro. Muito. Entende? Então, assim, crê nas Escrituras como é. Então, seja sujeita ao marido como ao Senhor. Então, o padrão é Cristo. O padrão é a minha aliança. Tudo que eu vivo na horizontal é um extrato do meu vertical. A gente quer arrumar daqui para lá. Não. Então, é a minha realidade. Por quê? Porque o casamento é a maior escola que tem de aliança, porque ele representa Cristo e a igreja. Qual é a palavra de Cristo para mim e para você, se você quiser ser salvo? Quem quiser salvar a sua vida, tem que perdê-la. Ou seja, você precisa morrer para a sua vida, para ganhar dele. Pergunta, tu conhece um lugar que te convida mais para morrer do que o casamento? Não existe. Acho que não Fica tem. aí, nem que seja só para ser salvo, então. Porque se o padrão para ganhar a vida dele é perder a minha, permanece ali. Então, assim, é crer nas Escrituras como ela é.
A gente não precisa criar. A gente tem que ficar 1 hora de ministração convencendo o marido a amar a esposa como Cristo ama a igreja, com 1 milhão de argumentos. Está escrito. Está escrito. E como que ele amou a igreja? Assim mesmo se entregou por ela. Porque dar alguma coisa tem um preço, mas você consegue pagar. Assim mesmo se dá. Você dá uma bicicleta para o seu filho, não é difícil. Parar um sábado para andar de bicicleta com ele, é difícil. Quando você dá um presente para o seu filho, ele se sente presenteado. Quando você para brincar com ele, ele se sente celebrado. Por isso que hoje pais presenteiam, avós celebram. E você se sente valorizado quando? Quando você é celebrado. Quando alguém ama o morada pelo morada. Não lembra da música que você tocou, não lembra do impacto que você tem, da sua unção. Não é o morada. Gente que celebra a sua vida. Então, e Cristo nos colocou nesse lugar. Ele disse, a alma de Juscelio, só ela sozinha vale mais do que o mundo inteiro. Então, eu criei nas Escrituras como ela é. A partir daí, se as Escrituras não for o ponto mais alto para mim, eu vou trabalhar com o argumento, ainda que eu tenha a verdade do meu lado. Mesmo a verdade bíblica, que é uma outra situação no mundo relacional. Sabe? Se a sua esposa estiver no momento de rebeldia, vamos lá, TPM e tal, e está passando da conta, e você pega a Bíblia e diz, meu amor, você está passando da conta, e você vai estar se protegendo, mas você está ofendido com aquilo, e você tenta mostrar pela Bíblia que ela está fora da bênção. Você acha que você ajuda ela? Não. Pois, mas você não está mostrando a verdade bíblica está, mas a verdade bíblica, você, a partir da sua dor, com o seu argumento, e argumento não liberta, o que liberta é a verdade dele. Então, quando você pega a verdade dele, transforma na tua, para argumentar, argumento não liberta, o que liberta é a verdade. É por isso que debate teológico não leva ninguém a lugar nenhum. Por quê? Porque ele nunca vai tributar louvor à verdade, ele tributa louvor a quem apresenta o melhor argumento, e argumento não liberta. Argumento que eu falei, acabei de falar, a alma não trabalha com pecado, a alma trabalha com argumento para justificar o pecado. Quem trabalha com o pecado é a carne. Por isso eu não posso deixar a minha alma me enganar. Eu tenho que viver a vida do Espírito. E a vida do Espírito é a partir das Escrituras, como ela é. É quando um homem e uma mulher resolve dar a razão para Deus. Eu continuo achando que o amor sacrificial, ele é o poder da ressurreição. Amém. Por mais que você possa se sentir em algum momento abusado. Por quê? Porque você foi no limite daquilo que você pode morrer. Sabe a ceia? A ceia. Sim. Que precisa ser discernida. A minha revelação, o meu entendimento, o meu discernimento do cálice do sangue, vai me dizer até onde eu estou disposto a ir com ele. O meu discernimento do pão vai me mostrar até onde eu estou disposto a ir com o meu irmão. Quando a Bíblia fala que Jesus morreu morte e morte de cruz. Morte de cruz. Então, ele não usurpou ser igual a Deus, tomou a forma de servo, a forma de homem, primeiro a forma de homem, depois a forma de servo, e achado na forma de servo, escolheu a morte e morte de cruz. Importante, morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente. Então, a escala da descida e a escala da subida. Ele subiu um nível mais alto, porque ele escolheu a pior morte de todas. Então, sou eu mostrando para Deus que tipo de morte que eu vou ter, e ele vai me mostrar que tipo de autoridade eu vou ter. O amor ainda, ele vai ser sacrificial. Ainda que a outra parte possa se prevalecer disso, ela possa abusar disso. Mas o amor, em algum momento, ele vai vencer. Agora, eu sei que do outro lado, tem aquela, você é bom, mas não vou ser bobo. Ok, não, precisa de instrução para uma aplicação correta em cada caso. Mas ainda o amor sacrificial, ele ainda é o grande poder. Por isso, morada, que a cruz é um escândalo. Ela só é um escândalo por causa disso. Então, realmente, ainda é o quanto que eu morro por outro. Deus, ele é muita coisa junto, me perdoe. Então, que isso? Porque assim, a moeda do reino de Deus é o sangue. Quem inaugurou com a sua própria vida. O idioma do reino é a honra. Esse é o idioma do reino. Quando Deus fez Adão, Deus escolheu estabelecer com ele um relacionamento por honra. É por isso que ele deixou uma árvore que ele não deveria tocar,
Mas Deus não protegeu, Deus não guardou, por quê? Porque Ele queria um relacionamento por honra. E só tem uma maneira de você estabelecer um idioma de honra numa equipe como essa, por exemplo. Se você não der um espaço para desonra, você nunca vai implantar um idioma de honra. Porque onde não tem espaço para desonra, só tem espaço para obediência. E Deus escolheu amá-lo dessa forma, em ter um relacionamento por honra. Por isso Ele abriu um espaço para desonra. Mas Ele corria um risco, e qual era? Perdeu seu filho. E Ele perdeu. Mas Ele decidiu que não seria de outro jeito. O que Ele fez agora? Então Ele escolhe morrer para recuperar o desonroso, porque esse é o padrão de Deus. Ainda é o padrão de Deus. Eu consigo viver? Ainda não. Mas eu tenho um alvo, que é esse. Jesus não conseguiu transformar Judas. Não conseguiu. O que Ele fez? Cara, já que eu não consigo transformar esse homem, mas eu vou amar ele no padrão mais alto que eu possa amar. Olhou dentro do coração dele, qual é o problema dele? Cara, o problema dele é que ele é ladrão. Judas, cuida do meu dinheiro. Esse é Cristo. Esse é o padrão de amor de Cristo. No meu caixa ele não botava a mão. Ok? Ainda é o padrão. As coisas de Deus sempre vão parecer utópicas, se a gente não tiver o Espírito e a palavra como uma regência dentro de nós. Então tem muitas coisas que, isso que eu estou falando para você, eu sei falar, eu sei ensinar, mas eu passo daquela porta, eu já tropeço. Mas eu não vou deixar de seguir esse alvo. Esse ainda é o meu padrão. Um dos erros da igreja é olhar para o mundo e achar, poxa, eu não sou pecador como o mundo. Aí o mundo vai entortando, a gente vai entortando um pouco mais, mas o parâmetro sempre é aquele. A régua de medir ainda é Cristo. Excelente, Cristo. Conhecer e prosseguir em conhecer. É. Pastor, essa régua de honra e relacionamento, a gente tem visto um número de infidelidade crescer muito no meio, principalmente da igreja, que é o meio que a gente vive. Sim. A que se atribui isso e qual que é o caminho para quem está num processo de restauração ou que acordou para a vida ou que... Enfim, qual que é esse caminho? Meu lindo, excelente pergunta. Primeiro a gente precisava olhar o macro. Vamos olhar o macro. O número de infidelidades. A Bíblia diz que assim como marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. O padrão é Cristo e a igreja. As muitas infidelidades conjugais hoje dentro da igreja simplesmente é um extrato de como está o casamento de Cristo e a igreja. Nossa. Isso é um extrato. Está me atrapalhando uma coisa aqui, gente, não sei se é... Eu acho que é o cabo. Posso vir para cá e não sair da... Pode. Ele vai dar uma consertadinha. Olha, pensa que Isaías diz em 54, que Deus fala para Israel assim, eu, o teu Criador, Israel, sou o teu marido. Então, a nação de Israel, Deus a tinha como esposa. Quando Ele quis mostrar para Israel que Israel estava morto espiritualmente, matou a esposa do profeta. Só que, nos dias em que Israel vivia embebedado no adultério, na prostituição, foi o maior tempo de quebra de aliança entre marido e esposa, foi nos dias de Oséias. O que Deus fala? Oséias casa com uma prostituta. Por que, Senhor? Imagina, Oséias dizendo, Senhor, está amarrado. Ele era um sacerdote, um profeta, como é que vai casar com uma prostituta? Deus estava dizendo, eu quero mostrar em você como é que está a relação de Israel para comigo. Então, as muitas quebras de aliança horizontal é só um extrato. O movimento feminista hoje entrando na igreja é só um extrato de uma igreja que quer viver independente do seu marido. Uau. Porque como marido e esposa é Cristo e a igreja. Agora a Bíblia fala que Jesus diz, nos últimos dias, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos vai esfriar. E o amor de muitos esfriando, o que é? É o endurecimento do coração. Mestre, Moisés deu a carta de divórcio, está na Bíblia que a gente pode divorciar. Isso aqui entrou por causa da dureza do coração. Uau, para a dureza do vosso coração. Então, porque na dureza do coração eu uso a Bíblia para me separar. Agora, no quebrantamento do coração, a Bíblia vai restaurar. Então, o primeiro passo que a gente precisa dar é compreender os nossos dias. Quem não entende os dias que está vivendo, não tem condições de dar uma resposta para ele. Então, nós estamos vivendo os dias que o amor de muitos esfriou. Agora, isso é uma notícia horrível? É horrível. Eu vou pegar o melhor que eu tenho dela, qual que é? Se o amor de muitos esfriou nos últimos dias, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos vai esfriar, existe um amor de um pouco, que não vai esfriar. E eu quero fazer parte desse pouco e você também. E só tem um jeito, qual? Fazendo o que poucos fazem.
você nunca vai ter o que poucos têm fazendo o que muitos fazem. E é onde abundou o pecado, superabundou a graça. Pronto, agora teve um espírito de restauração. O Senhor está orientando a maioria dos homens, as mulheres de Deus, os homens e mulheres de Deus que têm relevância nos nossos dias, eles estão ouvindo, desacelera. A pandemia, ela fez uma coisa muito linda, porque ela trouxe aquele movimento do Egito, decretos, certo? Ela trouxe quarentena. A pandemia era de 14 dias, por que não é 14 quarentena? Por quê? Porque os nomes bíblicos ele estava trazendo para a terra, para ver se a igreja... Decretos de Faraó acontecendo, lockdown, quarentena. Sempre dentro dos decretos de Faraó tem uma instrução divina. Nos dias que estava para nascer o Salvador dentro do Egito, estava para nascer Moisés, qual foi o movimento das trevas? Ele mandou matar todos os machos, não foi? Uhum. Uau! Então, a igreja, todo dia no WhatsApp, qualquer conversa. Faraó está matando criança, Alguém dobrou o joelho e perguntou, Senhor, o que está acontecendo no céu? O libertador está nascendo. Então, nos dias que estava Faraó matando, qual é o mesmo movimento? Com Jesus. Com Jesus igual. Nos dias que chegou o cumprimento do Messias nascer, a promessa das promessas. Todas as mulheres de Israel deveriam engravidar, porque o Messias está para nascer. Não, é um momento que ninguém quer engravidar, porque a gente é bom para trabalhar a promessa, mas não é bom para entrar no cumprimento dela. Então, Faraó estava, as trevas de novo matando os machos. Agora nós vivemos dias o quê? O mesmo movimento, matando os machos. Como? Além da indústria do aborto, mas muito mais. Porque se com a ideologia você mata o macho, não precisa matar a criança. Significa dizer que uma geração de libertadores está nascendo. E se uma geração de libertadores hoje está nascendo, para você hoje, ser pai é mais importante que ser um ministro de louvor. Para sua esposa ser mãe é mais porque tem uma geração de libertadores nascendo. Agora precisa dar de comer para essa geração. Moisés foi criado aonde? No palácio de Faraó. Mas quem é que dava de mamar? Quem é que dava de comer? Quem dá de comer a criança hoje vai definir se amanhã ela é escrava ou libertadora. É por isso que nós precisamos estabelecer uma consciência hoje muito mais de pai e mãe e aliança matrimonial do que qualquer outra coisa. Por que o diabo ataca um casamento? Ele não quer o casamento. Satanás nunca quis o casamento. O diabo, ele quer a herança, que são os filhos. Quando um ladrão arroba um cadeado, não é o cadeado que ele vai buscar. Por que tu acha que ele fere a aliança? Porque ele quer os filhos. Por isso que o Senhor, nessa nação brasileira, vamos pegar o nosso contexto de Brasil, os últimos 10 anos ele falou sobre paternidade. Pelo menos para quem está nesse nicho que a gente tem vivido, ele trouxe muita consciência sobre paternidade, muita ou alguma. Agora ele não consegue prosseguir, por quê? Porque ele começou a botar a mão para restaurar o espírito da maternidade. Porque mãe na igreja não falta, mas o espírito da maternidade foi embora. E por que precisa recuperar o espírito da maternidade? Porque a paternidade precisa de um ventre. Então ele está recuperando e trazendo as coisas para o início. Quando você vê no mundo agora nasceu um netinho meu, comecei a perceber, né? O movimento da doula. Não existia já. O que é a doula? Uhum. Você sabe o que é doula? Aquela moça que auxilia o parto? O que é isso? Só para não dar confiança de chamar a parteira de volta, deram um nome moderno. Eu nem sabia que era doula. A doula é parteira. Mas é Deus trazendo as coisas de volta para o lugar. Então, antes da gente pensar em construir, recuperar relacionamento, restaurar casamento, é entender os nossos dias. Entender que a primeira coisa precisa restaurar casamento. Quando pensa em casamento, a gente já quer desfazer o marido, parar de brigar com a esposa querer parar de brigar com o marido, por quê? Nossa ênfase está no relacionamento, e a ênfase de Deus não é no relacionamento, a ênfase de Deus é a aliança. Relacionamento não protege a aliança protege relacionamento. Você é casado, ama sua esposa, mas certamente pode ter existido aquela noite que você desejou dormir fora de casa. Por quê? Porque não amava, mas amar aquele dia não era o suficiente. O que te manteve em casa foi a aliança. A aliança protege relacionamento. Relacionamento não protege a aliança. O que a gente faz hoje? A gente procura fazer com que o marido não brigue com a esposa, e a esposa não brigue com o marido. Não faz mal se a gente ajusta eles fora do padrão de Deus. O importante é que não tem briga. A gente trabalha para tranquilidade, e o padrão de Deus não é tranquilidade.
O padrão de Deus é paz. Por isso que muitas vezes Ele mexe na nossa tranquilidade para trazer a paz. A verdadeira. Lembra do rebuliço? Do Vale de Ossos Secos? Ele mexeu na tranquilidade, que o Vale de Ossos Secos estava lindo, maravilhoso. Né? Um lugar que ninguém fala mal de ninguém, é um cemitério, não tem nem confusão, não tem briga, não tem nada, mas está debaixo de um governo de morte. Então, acho que eu estou falando demais. Eu vou... Não, a gente que não consegue precisa absorver. Então assim, compreender primeiramente os nossos dias. Restaurar nossa aliança da igreja com o Senhor. Por isso que o Senhor voltou a falar sobre adoração, sobre um ambiente de louvor, um lugar que Ele habita, para restaurar a aliança, para refundamentar a família, porque é um tempo que tem uma geração de libertadores nascendo, em meio aos decretos de Faraó. Você olha para as mulheres na igreja hoje, não, filho, não, nem pensar, faculdade de primeiro, cara, isso não é o padrão, gente, não é o padrão. Eu não posso deixar a modernidade roubar a eternidade. O reino de Deus é um reino eterno. Então a mulher moderna precisa dar lugar à mulher eterna. O homem moderno precisa dar lugar ao sacerdócio eterno. Tem uma restauração a ser feita. E a nosso favor, nós temos o último recado de Deus para a sua igreja. Antes de que, segundo a teologia, Ele calou por 400 anos. Ele disse, segundo a teologia, Deus estava dizendo mais ou menos assim, seu último recado, vou ficar quieto por 400 anos. Quando eu voltar, eu já vou voltar na pessoa do meu filho. E vai haver antes disso, uma movimentação da unção de Elias. Ele, antes que venha o último e grande dia do Senhor, Ele vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Antes da vinda do Senhor, vai haver uma grande restauração familiar. Encerrando, eu digo, converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos e dos filhos aos pais. Pergunta, meu irmão, se Ele vai converter primeiro o coração dos pais para depois dos filhos, quem é que está desviado? Ok. Sempre que Deus falou com uma geração desviada, a palavra na boca do profeta é, vossos pais me deixaram. Você não tem nada contra vocês. Vocês só estão pagando um preço, porque os vossos pais me deixaram. Se nós, como pai e mãe, nós não nos voltarmos ao Senhor, nós vamos ser mais do mesmo do que está acontecendo, mais um número na estatística, de quebra de aliança, só muda a mulher, mas não muda o púlpito, e vai-se embora. Agora, tem uma coisa tão linda acontecendo, maravilhosa. Na pandemia, o Senhor, no meio de decreto do Faraó, Ele estava dando uma instrução de vida. O Faraó disse assim, volta para casa, não sai de casa, volta para dentro de casa. No meio do decreto do Faraó, a instrução de vida, volta para o teu devocional, volta a almoçar com o teu filho, volta a ter um tempo com a tua esposa. O Senhor deu a instrução. Aí eu via pai e mãe gritando na igreja, não vejo a hora que volta a escola. Meu Deus, cara, essa aula online, que enfado. Meu Deus. Poxa, o filho estava tendo o cérebro comido pela ideologia na escola. Deus arranca o filho da escola, traz para dentro de casa. Agora ele só aprende mesmo matemática, inglês, geografia. Quem dá ideologia é o pai e a mãe, mas eles estão murmurando porque eles querem devolver. Alguma coisa está errada. Eu preciso compreender os nossos dias. Nossos dias são difíceis, mas tem um rio de Deus correndo, tão lindo. Tão lindo. Nós vamos ver milagres tão gloriosos. O avivamento que está para vir, diferente de outros, ele não vai passar tendo ênfase sobre o paralítico que sai da cadeira de roda, não. O filho vai voltar para casa dizendo, eu quero Deus, pai. O pai vai trocar o campeonato brasileiro, sua paixão, para poder estar mais tempo ministrando sobre a sua casa. A esposa não vai ter como demérito escrever numa fichinha só do lar. Qual o problema? Qual o problema? As riquezas do reino precisam voltar para o nosso coração. E o Senhor está fazendo, irmão, Ele está fazendo. É lindo o que Ele está fazendo. Mas, os discípulos de Emaús, vocês lembram? O Senhor encostou no lado deles, ressuscitando. Por que vocês estão tristes? Você é o único que não sabe das últimas notícias. Qual notícia? A da OMS, a da Rede Globo, a do Bitcoin. Você não sabe nada disso, está acontecendo? Não. A gente está muito triste. Né? O jornal não fala de outra coisa aqui. Quem nós pensávamos que ia ser o Salvador, morreu e até agora nada. Você não sabia disso, não? Jesus, não sabia, não. Eu não estava aqui. Passei uns dias fora. 3 dias fora. Isso ok.
Essa é a última notícia da terra? É. Vocês querem saber a última notícia do céu? Qual? Aqueles por quem vocês choram. E vocês estão tão conectados com a notícia da terra, que o que vocês estão tanto esperam está conversando com vocês, e vocês não têm olhos abertos para ver. A gente tem muita estatística da terra. A gente precisa voltar a ouvir a voz profética. E é por isso que há um movimento restaurador também, na área, que é uma área de vocês, que ele está tentando fazer uma coisa num espírito novo. Não está simples, por quê? Porque, cara, a gente tem as coisas de Deus antigas, e ela era de Deus, não foi do diabo. Só que ele está fazendo. O Senhor nos falou o seguinte: vocês precisam aprender a fazer as mesmas coisas pela primeira vez. Fazer as mesmas coisas pela primeira vez. E é isso, meu irmão, era só uma pergunta que você fez. O coração da primeira vez, né? Com o coração da primeira vez. Você voltar a olhar para sua esposa como a primeira vez, falar com ela como a primeira vez. Eu saí para pregar como a primeira vez. Você sabe, meu irmão, quando o conforto chega, a missão fica ameaçada, você sabe disso. Quando eu comecei a pregar, toda a cama que eu dormia era melhor que a minha. Todo chuveiro que eu tomava banho era melhor que o meu. Agora não, irmão. Agora, quando eu vou pregar, se a pessoa me recebe em casa e não tem um banheiro no quarto, a minha alma já fica... Você entende? E ele está dizendo, cara... Pastor, uns anos atrás, eu fiz um bate-volta em Manaus. Não aconselho isso a ninguém. Bate-volta já é ruim de fazer. Em Manaus... São Paulo, Manaus. São Paulo, Manaus. É pela distância. Tá falando, parece que Manaus é ruim, não. É pela distância. Não é só. Eu tô falando da distância. É que Manaus você não passa, é o fim, não te obrigado a voltar. Eu tô falando assim, eu tô falando pela distância, né? Ou seja, você vai para Manaus, 4 horas, até o tanto que você fica de aeroporto, dentro do avião, até a aeronave subir e tudo mais, é muito chão. Tô falando de 5 horas aí para mais. E aí chega lá, descarrega tudo, sai, come, corre, monta as coisas, passa o som, ministra, desmonta todas as coisas, vai ter uma mesa com o pessoal, corre, toma banho, pega as coisas, corre para o avião de volta, vai embora. E aí meu ar-condicionado não funcionava. O meu era o único, assim, não tinha nada que fizesse aquele negócio aí, o ar. Satanás botou a mão ali. Sentei na frente da parada da saída de emergência, ou seja, minha poltrona era a única que não reclinava. Aí eu comecei a ser tomado. O Espírito veio. Não era o Espírito Santo, não. Comecei a ser tomado por um... Eu comecei a... Deus me livre, pelo amor de Deus. Como é que me fecha uma bate-volta em Manaus? Vou falar liga com o escritório nosso. Não se pode fazer uma coisa dessa. E tal, esse negócio não reclina. E tal. Daqui a pouco eu comecei. E a hora que eu fechei os olhos assim, abri de novo, eu não estava mais no avião e eu tive uma visão. Só que foi a primeira visão que Deus não me levou para frente, Ele me levou para trás. E Ele me levou para quando eu tinha 15 anos de idade, descendo a ladeira do morro da igreja para ir para o culto. Horas antes do culto, horas e horas antes do culto, porque eu queria orar nos bancos. Eu estava ali com o violão nas costas, um sorriso no rosto, e eu lembro, eu vi eu orando, Salmo 104:4 fala, faz aos seus anjos ventos, aos seus ministros como labareda de fogo. Eu estava orando sobre isso, e aí eu olhei assim, fiquei olhando tudo aquilo, de repente eu fui parar no avião de novo, e o Senhor falou, e eu falei, o que foi isso? Aí o Senhor começou a falar comigo. Assim, muita coisa mudou, né? Falei, mudou. A roupa, o instrumento, o cabelo, o corpo. Muita coisa mudou. Mas eu via um menino com um sorriso no rosto descendo a ladeira. Ele falou assim, mas uma coisa mudou que não deveria ter mudado. Teu coração. O coração que você fazia. A obra. Você era muito mais feliz andando a pé, descendo uma ladeira, do que hoje um homem atravessando a nação, servindo a igreja. E aí eu abri a Bíblia bem em Apocalipse 2, carta à igreja de Éfeso, e o que me chamou a atenção ali foi que no início ele fala assim, eu tenho visto as suas obras, o seu trabalho árduo, mas depois de ser denunciado que ela perdeu o primeiro amor, e não é um evento que traz de volta o primeiro amor, mas um processo, nesse processo que o Senhor fala para ela, esse processo trifásico, a última parte dele, ele fala novamente de trabalho. Ele fala assim,
e volte às práticas das primeiras obras. Opa, se o texto começou falando, eu tenho visto as suas obras, e a última parte do processo, geralmente a mais complicada, ele fala assim, volte às práticas das primeiras obras. Opa, mas você está vendo que eu tenho obra hoje? O que mudou das obras de hoje para as obras anteriores? Não é a obra em si, mas é o coração que você faz essa obra. E ali foi um processo assim, porque eu já vi N pregações sobre voltar ao primeiro amor, mas eu fui denunciado pelo próprio Espírito Santo de Deus dentro de um avião de que eu tinha perdido meu primeiro amor. E aí foi um processo muito doido. Eu falei assim, amém. Então vamos voltar. Rapaz, foi uma loucura. Foi uma loucura. A banda falava assim, cara, ninguém sabia, eu não tinha falado para ninguém, sabe? Começou a acontecer umas coisas tão complicadas. As pessoas falavam assim, cara, nossa, está acontecendo umas coisas, parece a gente lá no início, né, cara? Os perreios que a gente passava lá no início, tal. Por que está acontecendo tudo isso? Eu falava, é só por causa de mim. Todo mundo pagando? Todo mundo pagando a conta junto. Mas é muito precioso. Teve um pastor amigo que começou a sair as pessoas da igreja dele, saiu umas 6, 7 famílias, ele foi ficando muito chateado. Por último, ele tinha o segundo da igreja, que era o que ministrava o louvor, e era só ele. Faltava 1 hora para o culto e domingo, ele falou assim, pastor, hoje eu não vou. Aí ele começou a rir, achou que era uma piada. Não, eu não vou não. Aí eu, o que foi que aconteceu? Morreu alguém na tua família? Não, minha esposa quer ir no aniversário da família. Cara, tu tá brincando? Bom, resumo da história. Ele foi para o culto. Eu não lembro se ele botou CD para rodar, o que aconteceu. Mas ele ficou com tanta raiva, que esperava tudo menos desse segundo dele. Ele foi para casa, não conseguia dormir de raiva, levantou, foi orar, disse, Deus, dá para o Senhor só tirar a raiva de mim, para me dormir. O Senhor foi ver um homem desse, não tem mais ninguém fiel hoje, reclamando para Deus, e citou o nome. E ele escutou o Senhor falar com ele. Se você está tão bravo, porque as pessoas não estão indo no culto, quantos cultos faz que eu não apareça? Eu nunca vi você ficar chateado. Nossa, que gancho! Meu Deus! Ele ouviu claramente. E é isso. É isso. O Sansão, a Bíblia fala que ele não sabia que o Senhor tinha se apartado dele. Não, na cruz, quando Jesus se separou dele, meu Deus, onde é que tu está? A conexão. Então, o Senhor está recuperando. E uma coisa linda que ele fala para a igreja de Éfeso, ele não diz, lembra-te do que fizeste, mas lembra-te de onde caíste. Por quê? Porque a carta de Efésios todinha fala sobre regiões celestiais. Então a igreja de Éfeso sabia o que ele estava dizendo. Volta às primeiras práticas, não adianta você, do lugar que você está, querer fazer as primeiras práticas. Recupera aquele lugar que você tinha, porque as práticas estão prontas lá. Então, e ele está nos chamando de volta. Todos nós, não tem ninguém bom nisso, não. Não tem ninguém. Aqui é igual estou há 3 dias, estou há 4 dias. Por quê? Porque o Senhor está voltando, mexendo com todos nós. Com todos nós, nos trazendo para um lugar, esse lugar nele. Por causa daquilo que ele vai fazer. Uma coisa que às vezes a gente fala, é legítimo a fala, mas talvez a gente tenha que recapitular essa fala. A gente diz o seguinte, se a gente se preparar, Deus vai fazer. Só que é chegado o tempo, e esse tempo já é. Deus não depende de mim. Se eu me preparar, Ele vai fazer. Se eu não me preparar, Ele vai fazer. Então, por que Ele me pede para me preparar? Para mim não ficar de fora quando Ele fizer. Sim. Porque Ele vai... Se eu não me preparar, o outro está preparando. Pronto. Por isso que o dia do Senhor é terrível e glorioso. Quando o dilúvio chegou, terrível para quem estava fora da arca. Cara, mas para quem estava dentro. Então, assim, existe um recuo. Por isso, meu mano, a gente compreender os nossos dias. Dar as mãos, nos ouvir. Por isso que eu falo da conexão geracional. Né? Reino de Deus, meu irmão, que não tem... Aonde não tem conexão geracional, não tem reino. Eu ia puxar isso aqui agora. Mas porque você falou sobre a questão da conversão. Eu trabalho com isso. Coração dos pais aos filhos. Eu filhos luto com pais. isso, meu irmão. Essa é a minha perseguição. Por isso que o meu genro está ali, o Eduardo. Eu tenho verdadeiras conferências com as nossas filhas e com nossos genros. Verdadeiras conferências. Cada almoço, cada janta nossa é uma conferência. E eu quero ouvir o coração deles, eles estão ouvindo o meu. Porque aonde não tem conexão geracional, não tem reino. Pode ter igreja, mas não tem reino.
uma chaga nossa hoje como igreja brasileira. A gente não tem senso de continuidade, Morada. A igreja brasileira ela corre o risco de ter uma tendência para salvar o perdido, depois matar o salvo para ter o que salvar de novo. Porque a gente não sabe. Todo sentido. A gente não sabe continuar. Matar o salvo. A gente não sabe continuar. Vocês são casados, têm filhos. Quem tem filho? Você tem filho? Não. Ok, você tem filho. É só fazer uma conta básica aqui. Eu e você fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, eu e você pertencemos a um reino que o Pai transporta para o Filho. Qual é o sentido de você não transportar para o seu, meu? Qual é o sentido? Com todo o respeito, fases são fases, crises são crises, mas eu estou no púlpito oferecendo uma comida que a minha casa não come. Como é que eu sei que garantia eu tenho que vai fazer bem para mim? Se você está oferecendo uma comida que a tua casa não come, que garantia eu tenho que vai fazer bem para mim? O reino, ele é passado de pai para filho. A gente precisa ter senso de continuidade. Agora, a igreja brasileira ela tem um senso de resgate lindo, maravilhoso. Por isso, o cara se cria na igreja. Com 15 anos ele sai. Aí ele come na mão do diabo até os 30. Ele volta com um testemunho glorioso. Quase o teto explode quando ele conta o testemunho dele. E aquele menino de 18, 20 anos que está lá, resistindo às paixões desse mundo, não tem graça, ele na igreja ele não serve para nada, o testemunho dele é igual ao meu, no meu evento todo mundo é ex alguma coisa muito ruim, eu sou ex-coroinha, não tem nem graça. É igual nós, Medina, nunca desviou. Então dá vontade de ir para o mundo para voltar e ser valorizado, porque nosso senso de resgate é lindo, é maravilhoso, não devemos perder, mas o senso de continuidade, a cruz, ela só é um resgate para continuar uma coisa que Deus começou. Tempo atrás o nosso pastor mandou no grupo dos pastores assim: e aí galera, o que Jesus está falando com vocês? Aí eu lembro que eu já cheguei chutando tudo assim. Falei: Jesus está falando para eu parar de ser besta, de sendo meio idiota. Os caras, Bruno chegou sentando o pé. Falei: por quê? Falei assim: porque de parar de dar o tempo para tudo e todos. Jesus ele não discipulou quem precisava. Ele discipulou quem daria sequência àquilo que ele estava construindo. Precisamos ser acessíveis, ter acesso, precisamos ter materiais, precisamos cuidar, gerar novos líderes. Só que a gente precisa parar para pensar o seguinte: a gente pensa em legado em tempos de transição ou de finalização. O assunto legado ele é muito pautado hoje, na maioria dos lugares, em tempos de transição ou em tempos de finalização. Sendo que Jesus ele não começou. O que a gente deixa para o fim, em tempos de finalização e transição, Jesus ele não começou o ministério dele sem antes encontrar a equipe que daria sequência àquilo que ele iria estabelecer. Eu falei assim, então aquilo que a gente começa a pensar no fim, Jesus ele não pensou no início, ele pensou antes do primeiro estágio, do primeiro milagre dele, ele já estava com um grupo de discípulos do lado. Eu falei assim, então, como pastores e líderes, a gente precisa entender que o nosso tempo de discipulado, ele precisa também ser intencional naquelas pessoas que o Senhor quer levantar para isso, para esse lugar. E ele foi ouvir do Pai. Ele foi para o deserto jejuar e ouvir quem seriam essas pessoas. Então, a gente precisa estar sensível e discernir para que a gente possa discipular e dar tempo de mês e de vida e de qualidade ainda mais para aquelas pessoas que vão ajudar a estabelecer o reino de Deus aqui, para que isso possa se reproduzir. E morada, sobretudo, dentro da casa, meu irmão. Dentro da casa. Para não ter a síndrome de Jairo, o maioral da sinagoga. Mas a casa está morrendo. Principal da sinagoga, mas a casa está morrendo. Meu irmão, o púlpito te respalda, mas a tua casa te aprova. A gente tem a prova disso no Velho Testamento, né? Conserta a tua casa. Pronto. Eu acho que Aí, a única coisa que ele se importa... E conserta a tua casa, porque o Senhor vai te levar. A oração dele é em cima de uma coisa só. Não me leva. Não, se eu tenho crédito contigo, não me leva. Então, ele só quis ficar mais 15 anos de vida ali, a casa destruída, ele me gera. O filho que Manassés, que matou os próprios filhos em nome de outros deuses. Foi a pior gestão de reinado da história de Israel. E ele
Até ali ele fez tudo conforme seu pai Davi. Depois, naqueles 15 anos, eu vou te dar mais 15 anos. Como é que eu sei que o Senhor vai me dar? Não, olha para o sol, você quer que adianta ou atrasa? Não, ok, eu quero que atrasa porque adiantar, então eu vou te dar mais 15 anos, segundo o relógio de Acaz. Ele caiu do relógio de Deus para o relógio do homem. Uau. É melhor você morrer no tempo de Deus, meu irmão. Querer viver no tempo do homem. Mas o mais forte aí, morada, é que Deus estava falando para ele, você conhece o caráter de Deus e eu também. Deus não ia matar aquele homem. Deus estava dizendo, porque, cara, o que Ezequias fez, a restauração que ele fez é linda. Ele atraiu o maior principado da época, que é Senaqueribe, e ele derrubou. E o Senhor disse, mais ou menos, numa linguagem aqui, Ezequias, o seu ministério subiu muito, a sua casa ficou. Sobe o seu ministério no mesmo padrão da sua casa. Por quê? Porque qualquer crise, uma casa firme, um casamento firme, vai suportar qualquer crise no ministério. Um ministério forte não suporta qualquer crise na casa. Então, pega isso no seu espírito, meu irmão, qualquer um que está aqui. Sempre que Deus elevar um nível do teu ministério, a tua casa vai dar uma tremida. Você vai ter o sentimento que ela recuou, que ela deu um passo para trás. Ele está mexendo para você subir junto, para andar no mesmo padrão. Marido e esposa, se tem um casamento ministerial acima do casamento marital, é uma questão de tempo, vai ruir. O Brasil não precisa mais de pregador, que falta é modelo. Jesus começou como um pregador, mas ele acabou como um modelo, ele não acabou como um pregador. Balizadores, presbíteros, que têm a sua casa minimamente em ordem. Por quê? Por causa da continuidade. A gente precisa pensar, quando um vagão ele se descola da frente, não é só esse que perde contato com a locomotiva, dali para trás. Todos. Aí Deus que dá uma volta para ir lá no tataraneto, resgata o neto, salva o neto. Para começar tudo de novo. É glorioso, mas não é continuidade, é resgate. E a gente precisa ter senso de continuidade. Será que precisa vir a neurociência dizer que a formação do ser humano está de 0 a 4 anos? Se a Bíblia diz cedo. Cara, a Bíblia tem tudo. A Bíblia tem tudo. Vocês que são novos, gente, tenham filhos intencionalmente. Eu estou aqui por graça de Deus, não precisa querer ser humilde agora, né? Mas cara, eu criei minhas filhas de uma forma muito intencional. Muito intencional. Eu criei 2 filhas, meu irmão. Isso elas nunca ouviram da minha boca. Elas têm 2 faculdades, não sei o quê, são líder. Só que eu não criei nossas filhas nem para uma carreira, nem para um ministério. Eu criei nossas 2 filhas, eu criei elas para um homem. Quando elas cresceram, disse Deus, aonde está o teu homem? A mulher Deus fez para o homem, meu irmão. E Deus empoderou ela. Não sei por que a estupidez dos tempos presentes, as mulheres buscam empoderamento. Se Deus já empoderou essa mulher. Para o homem Deus deu autoridade, para a mulher Deus deu poder. A única tentação da mulher é usar do poder que tem para tirar a autoridade do homem. Se ela usa do poder que tem no modelo de Cristo, ela vai servir a autoridade, porque esse é o modelo dele. Seja para homem, seja para mulher. O maior, seja como o menor, e quem governa, seja como quem serve. Quando o diabo quis derrubar o Adão, cara, ele mapeou aquele homem de cima e embaixo, não achou um furo nesse cara. Cara, eu não consigo derrubar esse cara. Um dia ele pega, pronto, descobri. Como? Eu não consigo, mas eu descobri quem consegue. Quem? Ele pensou, certamente a pessoa que tem poder para deixar esse homem de pé, vai ter poder para derrubá-lo. Então a mulher já está empoderada. Ela já está empoderada. Nós precisamos firmar lares hoje. Casa. Homens, mulheres que construam uma casa no padrão de Deus. Todo o trabalho de Jezabel, por mais que a gente, quando fala de Jezabel, a gente fala de manipulação, de controle, tem tudo isso. Mas o trabalho de Jezabel é desconfigurar o padrão familiar de Deus sobre a face da terra. É por isso que ela, quando personificada na esposa, o que é que ela faz? Ela anula o governo do marido e ela vai para frente. E quem é que derruba ela do trono? Quem é que derruba ela do lugar dela? Foi Elias. Por que tu acha que é Elias que vai voltar? O espírito de Elias é que vai restaurar o coração do pai aos filhos. Porque ele derrubou o trono de Jezabel.
Por que Jesus fala que João Batista era o Elias que havia de vir? Porque ele apontou para a casa de Herodes e disse, essa mulher não é tua, essa mulher é do teu irmão. Ele confrontou um padrão familiar que não era o de Deus, foi parar no mesmo lugar, Herodíades com o mesmo espírito, arrancou a cabeça dele, porque esse espírito arrancava a cabeça e a voz profética. Então o Senhor está restaurando, vamos restaurar num padrão bíblico, meu irmão. E o que Deus faz em cima da ameaça de Jezabel, né? Em 24 horas você vai estar morto, Elias. Aí passa 24, passa 1 ano, 2 anos, 1000 anos, 2000 anos. Elias não morreu. Até hoje. Ou seja, o maior levante da ameaça de Jezabel é em cima de quem Deus tem muito legado para liberar. Agora, eu quero deixar claro aqui que essas colocações são colocações assim, de fundamentos espirituais. Ponto. Quando eu largo esse microfone, que eu entro na casa de uma família, que eu atendo um casal, que eu estou com os irmãos da igreja, cara, ali a gente vai sofrer a dor de cada um, vai entender a dificuldade de cada um tem uma história, cada um tem uma dor, cada um tem uma chaga a ser curada, não tem problema. Deus não quer ninguém pronto, mas se tiver rendição, porque hoje, morada, já não tem mais a ver com o quanto que sabemos, mas o quanto que nos rendemos àquilo que já sabemos. Se tiver rendição, meu irmão, Deus vai fazer. Deixa eu te fazer uma pergunta que, na verdade, é muito bom para esclarecer para quem está assistindo. Puxando um pouquinho, você já até pincelou isso um pouco, mas eu queria que você trouxesse melhor isso, que o Vona até perguntou aquela hora sobre questão de traição, que tem aumentado muito dentro da igreja. E inclusive a gente vê casos de... julgando o olho humano, a gente fala assim, graças a Deus que largou, porque você está fazendo mal para o outro. Mas a gente sabe que biblicamente não é assim. Qual é a melhor forma de se agir num caso desse? Bora, vamos lá. Num caso que uma das partes não quer mudar. Quando a gente olha de fora e vê, ainda bem que largou, né? Não é olhar. Não é um casamento que os dois estão tentando construir. Vamos lá. Teria que ser... Sempre é importante a gente entender que cada caso é um caso. Mas pega a sabatina que Jesus sofreu ali quando o pessoal veio encontrar na carta de Moisés uma aprovação para o divórcio. Jesus ele começa a explicar, não vou abrir a Bíblia, vocês sabem. Ele começa a explicar. Dureza do coração, no princípio o Criador não fez assim. Ele não fala nem de Deus, ele fala do Criador, porque quando fala de criação é um princípio, ponto. Porque Deus criou. E ele vai explicando. Quando chega no final, ali tem uns 3, 4 versículos. Mas a ideia que dá é que ele passou horas ali falando. Porque eles perguntaram em casa para ele sobre isso também. Sabe o que ele diz, Medina? Ele diz assim, a conclusão final, resumo final, relatório dos apóstolos assinado Pedro. Se é assim a condição do homem com relação à mulher, é melhor ao homem que não case. Uau! Pedro concluiu que era melhor não casar. Claro, por que ele concluiu isso? Porque tem muitas coisas que Jesus falou que não está nem escrito ali. Quando Jesus falou sobre a severidade, que é uma aliança matrimonial, sabe o que eu penso? Eu penso que Jesus estava dizendo assim para Pedro, para os discípulos, gente, quando você entra numa aliança de casamento, quando ela é quebrada só por uma parte, indubitavelmente, a outra parte vai ter ônus, mesmo que ela é o ônus de ter entrado. Então, se é assim, é melhor o homem não casar. Aí vem a resposta dele. Nem todos poderão aceitar este conceito. Então, cara, vamos trabalhar com a medida de luz de cada um, com a medida de capacidade de cada um. Às vezes você tem um casal, que o casamento deles, com relação à base bíblica, está com água nos artelhos, cara, não tem como você exigir nada que vai a partir da água dos joelhos para frente, certo? Não adianta querer dizer, às vezes encontra um casal amaziado na igreja, o cara está 10 anos congregando, amaziado. Aí alguém resolve se levantar, vocês têm que casar para tampar a brecha. Mesmo que brecha? Acha que você tampa a brecha onde? Num cartório? A maioria dos casais amaziados da igreja, quando chega alguém e força a casar para tapar a brecha, em 6 meses eles se separam. Por quê? Porque se ouvindo a palavra de Deus esse tempo todo, envolvido com o Espírito de Deus, nunca houve o sentimento de trazer o casamento para aquela relação, é porque eles não têm consciência. A vida matrimonial deles é melhor assim.
Deixa assim. Por quê? Porque o profano você não santifica, o profano você aparta. Não pensa que o cartório vai santificar uma coisa profana, porque não. Então, existe casos e casos, a gente vai mapear. O bom, você pega a parte sofredora e tenta trabalhar com ela. Por quê? Porque às vezes a gente tem foco no outro que está errado. Entenda uma coisa, quem não sente dor, não sente necessidade de mudança. Tu acha que Deus consegue trabalhar na face da terra com alguém que não sente um pouco de dor ou gemido? Não. Ele vai trabalhar com quem sente a dor. Porque a dor é o começo das coisas. Então, é mais ou menos assim. Você tem aqui Cristo. Aqui estou eu, aqui Cristo, aqui eu, aqui está minha esposa. Se de repente a minha esposa, ela solta da mão de Cristo. Pronto. Ela está vivendo uma vida. Cara, eu digo, Deus, fala com ela, Deus faz alguma coisa. Não, meu filho, é contigo. Por quê? Ela soltou a mão de mim. Se você não soltar a mão de mim, não soltar a mão dela, você é o canal na aliança para me alcançar. No reino de Deus, quem sabe mais, morre mais. Quem sabe mais, perde mais. Então, primeiro eu vou medir essa parte sofredora, essa parte que está sendo injustiçada. A gente vai medir um pouquinho como que está a condição dela. Principalmente se é mulher. Às vezes, então, falar coisa na internet, às vezes, o distanciamento, se a pessoa entregar o coração mesmo, às vezes separou, principalmente se é mulher, não manda voltar no outro dia. Por quê? Porque mulher é diferente de homem. A mulher tem um senso salvífico dentro dela, ela vai até o fim. A constituição psíquica da mulher é sentimento, a do homem é razão. A mulher é como uma bateria, quando ela desiste é porque ela riou, ela não tem mais força para dar. Então não adianta querer, é mais fácil fazer um homem voltar para o casamento quando ele não quer mais do que uma mulher. Porque o homem, você mexe com a cabeça desse, cara, é verdade, ele volta. A mulher, mesmo sabendo que é errado, mas ela não tem mais o que dar, porque a bateria riou. Então você tem que trabalhar com essa bateria, devolver vida para essa bateria, para dar ela o mínimo de condição, de quando ela voltando para aqui, para entregar mais um perdão, que parece não valer a pena, dar mais uma milha que parece não valer a pena, mas ela tem recursos, subsídios do Espírito, para não só voltar, mas voltar e poder gerar mudanças. Então, assim, esse termômetro está na mão do pastor, está na mão do conselheiro, está na mão daquele que está ali. Tão importante quanto quem precisa de ajuda é a maturidade de quem está ajudando. Quem está ajudando. Eis talvez o maior. Você sabe qual é a dificuldade da igreja? Porque mais do que os problemas que as pessoas trazem, quem está lidando com o problema? É porque é Vona, né? Vona. Então, coisa assim, a gente está falando algumas coisas aqui, parece que a gente é alguma coisa, eu só estou rasgando meu coração. Sim. Você sabe que a igreja brasileira, se a gente olhar para os defeitos dela, ela vai encontrar muitos. E ela tem mais qualidade, mais virtude que defeito. Mas o ponto mais fraco da igreja brasileira é a imaturidade dos líderes. E isso se dá isso se dá muito pela questão da gente ver. Eu participei de seminários sendo filho de pastor desde pequeno. Eu vi quanta ênfase tinha em se entender, em se passar que a igreja era uma estrutura que precisava ser expandida e não uma pessoa que precisava amadurecer, né? Olha, se você olhar... Então, se a gente lida com a igreja como uma pessoa que precisa amadurecer, ao invés de uma estrutura que precisa ser expandida, a gente vai procurar coisa linda que você falou. Líderes. Efésios 4. Nossos olhos, profeta. 4:12. Nossos olhos, apóstolo, profeta, pastores, evangelista, mestre. Nossos olhos estão nele. Tá, mas para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos. O objetivo, o sentido, que é o amadurecimento e o aperfeiçoamento dos santos, a gente abandonou só para olhar para os homens dons. A concentração é no final da linha, né? Exatamente, né? E até porque a Bíblia diz que Deus deu pastores para a igreja, não a igreja para pastores. Ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores. Então, assim, é uma lida, mas eu não gosto de ficar contabilizando muito isso. Eu prefiro ficar, e aí eu me agarro com isso, é porque, assim, tem
um sopro do Espírito para as restaurações acontecer. Ele está pairando sobre a igreja brasileira, ele está pairando sobre nós. Tem um sopro do Espírito. Então, precisa de um pouquinho de a gente acreditar, porque nós temos um extrato ainda de uma memória de ter lançado a noite toda a rede e não ter pego nada. Ele está dizendo, cara, faça as mesmas coisas pela primeira vez. Lança. Lança, porque o Senhor, cara, Ele está trazendo um favor. Vocês quem viaja para fora do país, sabe que ainda, cara, essa nação, ela ainda tem um azeite, ela ainda tem uma lágrima, ela tem um sorriso, ela tem algo. A única coisa que a gente precisa hoje, não é a única, mas uma consciência geracional. Cara, tem que partir da casa. Nós temos que começar pela casa. Belém, a casa do pão. A casa do pão. Eu não posso imaginar filho de crente, criado na casa de crente, na igreja, de 0 a 17 anos. 17 anos ele vai para a universidade. 6 meses depois, ele volta dizendo que é ateu. Um professor, 3 vezes por semana, deu de comer a ele um alimento mais forte que 17 anos comendo dentro de casa. Então, mais do que brigar contra quem está fazendo o que está fazendo nas escolas, de certa forma, eles denunciaram uma comida que não está acontecendo dentro de casa. Isso, vamos recuperar isso. O primeiro ponto é reconhecer. Quando Jesus propôs libertação para os fariseus, em Marcos 8,32, ele disse, nós não somos escravos, somos filhos de Abraão. Esse é o problema de vocês. Se você reconhecesse que estão em escravidão, eu tinha como libertar, mas vocês não reconhecem, porque a pior de todas as prisões é você não ter mais o reconhecimento do peso das algemas. É a pior da cadeia, você não ter mais o peso das algemas. É por isso que sempre que Deus propõe libertação para o seu povo, um arroxo vem. Quando Deus quis tirar o povo do Egito, ele foi no faraó e disse, aperta. Por quê? Porque ele precisava de um clamor que o céu não tinha mais. Por isso que nunca joga fora o valor da dor. Não joga fora o valor da dor. Porque quando ele permite as algemas ser apertadas, ele como já não ora, se eu gritar, orou. Ele é tão benéfico, tão bondoso. O momento que o crente mais ora é no deserto, né? Nunca jogue fora, por exemplo, o que ele está fazendo agora. Homens e mulheres de Deus que estão levando Deus a sério, ouvindo o Senhor, estão vivendo grandes angústias. Por quê? Porque ele não está reformando nada, ele está fazendo algo novo. E o novo ele faz a partir do zero. Por isso que hoje tem um vazio acontecendo. Ao mesmo tempo que a gente conhece Deus, que tem unção, mas tem um vazio. Um vazio que me dá uma ansiedade de eu botar alguma coisa no lugar. É uma angústia, um vazio que você olha do lado de fora, as coisas estão boas, por que aqui dentro não está? Você se sente até um ingrato. Ele está construindo um buraco, devolvendo aquele lugar da arca, o meio que é ele que fala. Então a angústia, ela me prepara para o peso da glória. Tem gente que acha que Jesus suou sangue porque ele estava guerreando com o diabo. Não, ele estava sofrendo o peso da glória, porque a glória tem peso. Por isso que os discípulos não conseguiram ficar em pé. Não tinham preparação nem física para o peso da glória. Então, assim, há toda uma coisa acontecendo. Sabe, essa dicotomia que tem na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. O ai de mim, envia-me a mim. O terrível e o glorioso. Cara, você vive uma glória com o Senhor, mas você vive uma guerra correspondente. São batismos de novos níveis que Ele está montando, se estabelecendo. E isso é até o fim, pastor? Cara, eu acredito que isso não vai mudar. De glória em glória. Eu acredito que isso não vai mudar. Isso não vai acabar nunca. Porque parece que mesmo que você não esteja em meio à crise, não, deu um sentido que não é nem uma crise real e física que é gerada, mas de alguma maneira a angústia de talvez uma crise é gerada pelo Espírito para que essa busca aconteça. É disso que eu estou falando. Deus, a angústia não é a tristeza, uma angústia que você não sabe de onde que vem. É quando Deus conseguiu encontrar em você um pouquinho de espaço para Ele colocar uma angústia dele, para Ele poder agir na terra.
Para uma busca. Sabe quando o apóstolo Paulo diz que cumpro no meu corpo o resto das aflições de Cristo? Cara, será que Cristo não sofreu o suficiente? Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: eu cumpro no meu corpo o resto das aflições de Cristo. O céu quer colocar alguma aflição do céu em mim. Só que eu estou com a minha vida cheia das minhas aflições, não cabe uma aflição dele. Entende? Eu vou resumir, eu vou concluir falando sobre a questão da Ana, lembra? Vocês conhecem tão bem essa história e já conhecem essa ministração sobre isso, mas é uma ilustração melhor para mim. Ana, ela tem um perrengue, precisa ter um filho, tem um problema com a rival, tem um problema com a desonra, enfim, tem uma dor. Ela vai orar. Ela chora a dor dela. Ela reclama a dor dela. Pois bem, o céu não responde. De repente ela começa a adorar. Quando ela começa a adorar, ela entra num lugar em Deus e ela produz um choro. E o sacerdote diz, ela está bêbada. Você acha que ela foi a primeira pessoa que chorou orando ali? Se tinha um lugar que todo mundo chorava, era ali. Mas por que ela foi confundida com bêbado? Qual foi a única vez que as pessoas foram confundidas com bêbado na Bíblia? Em Atos. Claro, ela pegou um choro que não era dela, era um choro do Espírito. Ela estava dizendo, Deus, eu preciso de um filho. Você sabe, Deus precisava de um sacerdote. E Ana começou chorando a dor dela, Senhor, me dá um filho, eu preciso de um filho. Até que ela foi entrar num lugar em Deus e Deus ela ouviu, Ana, eu preciso de um sacerdote. Senhor, eu preciso do filho. Ana, eu preciso de um sacerdote. Deus, por favor, Deus, me dá um filho. Ana, por favor, me dá um sacerdote. Deus, eu quero te dar um filho. Eu quero te dar um sacerdote, Deus. Ana, eu quero te dar um filho. Sabe quando ela saiu da dor dela? Quando ela viu a dor de Deus pôde entrar nela. Então, as angústias que vêm é quando Deus está gerando algo dele em você. O pastor Luiz Hermínio tem um exemplo muito lindo. Ele disse que ele estava com um sério problema no braço, de tanto microfone, e o braço estava endurecendo. O médico chegou, quis ajudar ele, estava lá no meio da floresta, lá. Levaram uma equipe médica, o médico falou, pastor, vou dar uma injeção em você, vai, pelo menos para ir melhorar até em casa. Ele levantou aqui, disse, não, na bunda. Mas na bunda, a dor é aqui, mas não faz mal, é ali. E o Senhor falou com ele, isso é meu filho, isso é você. Eu preciso, muitas vezes, no corpo de Cristo, eu preciso dar injeção na parte sã, para curar a parte doente. E aí vale para o relacionamento de casamento, vale alguém que possa sofrer a injeção para curar o doente. Selar, por favor, selar. Sangue de Cristo, eu gostei desse dia aqui. Uau, muito bom, muito bom, muito bom. Exato. Pastor, eu sei que você tem mais aí, se você tiver no teu horário, amém, mas... Não, eu vim aqui para estar com vocês, para mim, cara, uma alegria estar aqui com vocês. É seu. Muito bom, muito bom. Fazendo todo sentido, essa angústia que você está falando, Ministrou o Brunão aqui. Esse buraco, essa de olhar e falar, cara, tá tudo certo, agora tá tudo, mas uma insatisfação, tem alguma coisa para acontecer. Está gerando uma chuva. Está gerando. Pastor, ainda nessa questão geracional, eu um dia fui confrontado por um grande ministro, assim, de louvor, mais velho que eu, assim, fazer parte de uma geração, acho que umas 2 gerações anteriores à minha geração, assim, no louvor do Brasil. E aí nós estávamos num grande... 2 antes, passou de mim, então. Nos 2 eventos, assim, um grande dia de ajuntamento da igreja, assim, no Brasil. E aí ele veio falar comigo, assim... Mas foi estranho, assim, sabe? Porque ele veio muito, tipo assim, não ríspido, mas veio tipo, pô, a sua geração, vocês não dão acesso. Sua geração, vocês... E eu fiquei assustado com aquilo, assim, e eu falei, olha, eu preciso te falar, assim, a gente... A recompensa pública de vocês ativou o nosso secreto, nos jogou para o quarto. Alimentou o nosso quarto. E a hora que nós saímos do quarto para a recompensa pública, que o Senhor fala a respeito disso,
nós olhamos e fulano de tal estava nos Estados Unidos, olhamos, fulano de tal tinha acabado, encerrado o ministério, a escola, olhamos para vocês tinham fechado as portas. Olhamos para nós, eu falei assim, cara, a hora que chegou a nossa vez, a gente não teve. A gente deu a mão para o outro, falando, cara, vamos torcer para a gente não errar, vamos confrontar um ao outro aqui. Foi assim, tivemos instruções de alguns irmãos mais velhos, mas que não foram pais, e a gente viu que realmente é fato que a Bíblia fala em 1 Coríntios 2,15, que a gente vai ter poucos pais. A gente viu poucos pais assim, sendo levantados, mas aí eu falei isso para ele, falei assim, olha, com todo o amor do mundo, eu reconheço o quanto você é, mas eu acho que tem muito pai achando que é pai, mas ele é irmão mais velho, porque no fim das contas ele briga pela mesma recompensa. Eu falei assim, olha, a palavra fala que ele vai converter o coração dos pais aos filhos. Então eu acredito que toda essa expectativa que você tem ministrado fala de uma resposta de algo que vai vir até nós. A gente tá aqui, cara, a gente está buscando isso. Assim. É difícil o profeta escutar, vai lá e unge Eliseu no teu lugar. É difícil. Aí é tão difícil ao ponto dele falar, fica aqui, Eliseu. Fica aqui, porque se o Senhor... 3 Senhor, vezes. Fica aqui, porque a hora que o Senhor passar, o critério é você estar perto. Se você não está perto, mas existe, eu fico com esse espírito de restauração que está acontecendo. Por exemplo, eu tenho 54 anos. Eu já passei a fazer parte de uma geração anterior. E a gente está conversando aqui. Cara, eu saí daqui faceiro. Eu saí daqui tão feliz que se eu tivesse pregado para não sei quantas pessoas, porque é um sentimento de conexão. O Eduardo ali, meu filho, meu genro, ele ouve vocês. Vocês são referência para ele. Agora, quando vocês falam algumas coisas esquisitas, ele pergunta, o Morada falou isso, o que você acha, meu sogro? Então, olha que lindo. Ele está aqui, mas tem um balizador. Eu diria assim, Morada, pega isso aí no teu espírito. Quem entrou em Canaã não foi uma geração velha, foi uma geração jovem, muito jovem. É uma geração jovem, porque a força está ali. Só que, quando eles chegaram lá, você sabe a história de Caleb. Ele disse, cara, Josué, não tira o meu pedaço de chão aí não, mano. Eu não vim me aposentar, não. Eu já era para estar aqui dentro, eu conheço todo o mapa aí dentro, mas eu conheço cada ponta aí dentro. Eu só não entrei por causa da incredulidade da minha geração. Que eu cheguei aqui, eu tinha 40, agora eu estou com 80, mas saiba de uma coisa. O mesmo vigor que eu tinha 40, eu tenho agora. Sabe o que eu aprendo com isso? Que o que toma Canaã é uma geração jovem, que dá as mãos para uma geração que não envelhece. Porque Caleb é símbolo de uma geração que não envelhece. Uau. Com uma diferença. Naqueles dias, gente jovem para entrar em Canaã não faltava. Cara, agora achar um Caleb. Então, acha o Caleb, ele existe. O Caleb existe. Sabe? Se não se conectar. Por isso que eu estou buscando algum tipo de humildade que eu não tenho. Para estar com os jovens. E olha, cara, eu sou aquele cara conservador, que combina o cinto com sapato, e tudo bem. Só que, por entender um pouquinho de conexão geracional, eu deixei, nossas filhas cresceram, e eu deixei elas me confrontar. Minhas nossas filhas começaram a ficar com 16. Primeiro que eu treinei elas para elas pensar. Eu treinei as nossas filhas para ser pensante. E daqui a pouco, pensando, elas começaram a me confrontar. E aquilo ali doía em mim, mas eu sabia que eu precisava. Por quê? Porque a pior coisa que um pregador pode descobrir é que ele pode pregar muito bem o que ele vive muito mal. Pior coisa que tem. E as nossas filhas começaram a conversar comigo. Eu lembro que a Isabel, no ensino médio, ela acabou o ensino médio e agora a faculdade. Pai, e a filha, o que está pensando, o que está no teu coração? E tal. Resumo, sabe o que ela falou para mim? Pai, eu não sei qual faculdade eu vou fazer. Eu só queria já fazer uma faculdade daquilo que vai cooperar com o futuro que Deus tem para mim. Eu não quero ser igual você e a minha mãe, que demoraram tanto para entender o que Deus tinha para vocês. Uau. Porque eu fui ordenado pastor com 40 anos de idade, cara. Eu dei tanta volta no deserto. E eu vi a minha filha falar, eu não quero ser igual a vocês.
que demoraram tanto para acertar o caminho que Deus tinha, ter um encontro com a sua identidade, com o seu propósito. Poxa, eu quero encurtar tempo. Oh, foi horrível e maravilhoso ouvir aquilo. Entende? Foi horrível. Ela aprendeu com o teu erro. Cara, então assim... Será que é possível ouvir uma coisa tão boa e triste ao mesmo tempo, claro, né? meu irmão, é como casar um filho, é tristeza e alegria, se casa no padrão que você sonhou, como foi o caso das nossas filhas. Então, hoje, tem que ter um pouquinho de humildade, sabe por quê? Você sabe que toda estação, quando ela vai passar o bastão para a próxima, ela tem humildade. Primavera, quando ela vai passar o bastão para o verão, ela vai esquentando o máximo que ela pode. O verão esfria o máximo que ele pode para pegar o bastão. Cara, é lindo. De maneira que você nem sabe. No calendário, 5 para meia-noite você está numa estação, meia-noite e 5 você está na outra, mas na temperatura você não sabe, por causa da humildade de ambas. Uau. Bela analogia. Uau. Muito bom. Ele está vindo com um monte de... Está vindo com... faz pensar. Tem que dar uma pensada antes de fazer a próxima pergunta. Vocês sabem o quanto que eu gosto desse tema. Selar, batalha geracional. Eu sou apaixonado. O reino de Deus, diz o Senhor, é semelhante a um homem que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. O diabo deu uma machadada no meio, você tem um tirando só coisas velhas e o outro tirando só coisas novas. Mas o reino de Deus é semelhante a um homem que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Então, o que a gente pode oferecer? Muita coisa. O que a gente pode aprender? Muita coisa. Eu, graças ao meu filho, o meu genro, o Eduardo, ele entrou na nossa casa na pandemia, ele fechou tudo, ele disse, posso trabalhar uns 7 dias aí, home office, podendo ser 14, 21, 40, 2 meses, enfim, foi indo, casou. Mas ele chegou na nossa casa e, de repente, ele propôs para a nossa casa uma plataforma online de instrução e ensino familiar. Eu disse, cara, plataforma online, o que é isso? Não, a gente filma dentro da minha casa, rapaz, eu não estou aqui para me exibir, eu sou profeta, eu não sou artista, papapá. Oh, eu era super espiritual. Mas antes disso, um ano antes, vem um irmão dizendo assim para mim, pastor, vamos botar o teu conteúdo na internet, você tem coisas tão saudáveis e tal. Eu digo, rapaz, você está louco, tu acha que eu vou estar aí? Eu sou profeta, eu não sou artista, essa conversa. Eu me achava super espiritual. Um dia esse jovem sentou na minha frente, na minha casa, pastor, hoje eu vim com o instrumento e tudo para te filmar aqui. Nós vamos abrir um canal no YouTube para o senhor. Eu vou filmar o senhor de graça. Eu digo, cara, dá para você desistir disso? Ele disse assim, sabe, pastor, você sabia que o senhor é uma referência para mim? Você sabia que o senhor... Inclusive, eu acredito que o senhor é uma referência para o Brasil. O senhor sabia que tem uma multidão atrás de uma referência? É uma pena que o senhor se nega a estar onde eles estão buscando. Nossa. Ali, mano, ele já me rachou no meio. Mesmo assim, manter a minha pose espiritual, não descer de nada, porque não é assim que eu vou ceder. Nunca abaixa a cabeça. Não, despedi ele. A mulher rei. Não dormiu bolo, 3 dias. Dei bolo de café. Fui para o meu quarto orar, estava orando com o Senhor, e ali eu pude me ver. De me negando a ir para um lugar que o Senhor estava sugerindo. Pela vaidade de não ser confundido com outros que estão fazendo a mesma coisa. Por outras Aí quando eu vi que eu estava defendendo a mim e não aquilo que Deus tinha, porque o amor não se poupa, o amor poupa o outro. E às vezes em nome do amor a gente está se poupando. Aí eu disse, cara, vem cá, vem cá, me filma. Então vamos fazer. Aí abrimos uma pasta chamando Impartindo o Coração. Toda semana tem uma porção ali. Um ano depois vem a pandemia. O meu genro vem lá para a nossa casa. Vocês vão fazer uma plataforma. Entrei nesse negócio, não sabia nem o que estava acontecendo. Não sabia nem o que estava. Aí eu disse, mas eu não vou ficar exibindo a minha família. Aí ele falou assim, meu sogro, eu estou morando aqui dentro da tua casa. Poxa, eu não sabia que existia isso aqui. Não é mostrar, é deixar ver. Para as pessoas precisam. Deixa outros experimentar isso. Então, assim, aí, pronto. Aí, vamos começar, vamos. Aí vem um tal de marketing digital. Cara, sangue de Jesus tem poder.
Aí eu resolvi ouvir os meninos, e o meu genro, o Eduardo, me quebrando toda hora. Só que, ao mesmo tempo, um dia chamei eles e disse assim, olha, tudo bem, eu estou aprendendo com vocês. Eu estou cedendo para coisas aqui que eu não cedia, e depois de eu ceder, eu vi que eu estava errado no meu posicionamento. Só que uma coisa nós vamos estabelecer aqui. O marketing digital tem que seguir a profecia não pode seguir o marketing digital. Então, se colocar isso no devido lugar, então vale. Vamos lá. Pastor, sério, o meu sogro, vamos botar um dinheirinho aqui para impulsionar. Cara, eu tenho que pagar para os outros ouvindo. Se o Espírito Santo não fizer isso, está pagando. Aí tá bom. Aí eles iam me pegando, me quebrava aqui, daí ia para o quarto, tá certo. Quer dizer que antes, eu pegava, fazia uma conferência na igreja, mandava fazer 3.000 panfletos, juntava 5 equipes, mandava para cada semáforo da cidade, exato. Eu pagava e estava tudo certo. Agora, água, marmita, ou panfleto. Cara, o que muda? Meu Deus, a gente é cabeçudo. Só que eu estou me rendendo. O Eduardo, meu genro, cara, uma paciência comigo. Por quê? Cara, paciência comigo. Só que também eu estou paciência, porque tem coisa que eles insistem, eu já sei que vai dar errado. Então, assim, cara, onde tiver humildade, não tem jeito de dar errado. Então, estou tentando ter um pouco de humildade para me conectar com eles. Eles estão tentando ter um pouco de humildade para se conectar comigo. É claro que o pai sempre espera do irmão mais velho. Por isso que eu estou sofrendo mais. Mas eu estou convidando meus irmãos, meus amigos. Gente, nós precisamos nos conectar com essa geração. Por quê? Porque alguns, por exemplo, o cara passa a se chamar Jesus de Yeshua e agora eu estou no reino. O cara resolveu olhar e ver a ostentação da denominação, do prédio. Agora ele pega um galpão, pinta de preto, pega um tambor de óleo, vira ao contrário e diz, agora eu estou no reino. Você entra numa oficina mecânica quando vai no culto. Porque nos Estados Unidos tudo pretinho é bonito, mas no Brasil é feio quando você pinta um galpão daquele. Não fica bonito. O galpão não está pronto para aquilo. Não está pronto para aquilo, meu irmão. Não está pronto. Agora, então vamos fazer o seguinte, mantém o tambor, vamos manter o preto por causa da luz, mas vamos fazer um negócio bonito, por quê? Você vai no restaurante, está bonito. Você vai no fórum, é bonito. Você vai no cartório, é bonito. Aí você vai na igreja, entra numa oficina mecânica, não, pinta de preto, mas para fazer uma coisa bonita. Excelência, né? Pronto. Por quê? Porque reino e religião vestem a mesma roupa. Isso é uma das coisas que a gente precisa entrar em contato com essa realidade. Quando Jesus fala sobre joio e trigo, ele está dizendo o seguinte, reino e religião vestem a mesma roupa, só não tem o mesmo espírito. No mesmo lugar que você compra toda essa aparelhagem aqui para ostentar, nesse mesmo lugar, você compra a mesma aparelhagem para quê? Para fazer excelência. Porque ostentação e excelência vestem a mesma roupa, só não tem o mesmo espírito. A guerra teológica entre Jesus e o diabo não era Jesus com a Bíblia de Jesus e o diabo com a Bíblia do diabo. A fonte de consulta era a mesma, mas o espírito não era. E quando a gente trabalha para fazer o contrário do errado, você faz outro tipo de errado, você não faz o certo. Então não adianta só fazer o contrário do errado. Nós bem sabemos, eu venho de uma geração que sou filho de pais muito rígidos. Resolvemos ser pais permissivos. Porque fomos fazer o contrário do errado. Nada a partir da dor cura, mano. Nada. Nada a partir da dor cura. Por isso, quem é o Caleb? O Caleb é um cara que se curou no meio do caminho. Ele não entrou na geração anterior, mas ele não estava ferido, ele não estava ofendido. Ele estava feliz. Você já imagina Daniel na Babilônia? Os 3 discípulos de Daniel. Eu acho que tinha mais, vamos pegar aqueles 3. Na hora do rango, mano. Depois do almoço, sentava todo mundo para descansar. Lá vinha a picanha hoje estava, e a lasanha. Meu Deus. Os 3 discípulos ali só na verdura e na água, olhando, Daniel, será que precisa disso tudo? Daniel não era um cara ferido com a igreja que comia na mesa da Babilônia, porque ele tinha prazer na escolha dele. Então, a partir de um coração saudável, morada, cara, a gente vai longe. Se a gente der as mãos para aprender junto, a gente vai longe. A conexão geracional precisa acontecer.
eu estou apanhando até o céu da boca com meus genros, com meus filhos, mas eu estou buscando me renovar. Esse curso, qual que é o conteúdo dele? Não é um curso, é uma plataforma. É uma plataforma, como que é? É uma assinatura. Como que é, em que sentido? Nós temos uma plataforma online, que é por inscrição, e eu tenho aquilo que a gente chama de mentoria coletiva, uma vez por semana, e eu tenho foco na palavra. Uma coisa que toda semana, eu sento com os alunos da Casa Real, abro a Bíblia sem nenhuma prévia, versículo por versículo, para a gente pensar junto à Bíblia. Aí ali eu tenho todos os seminários que já ministrei, todas os cursos que eu já ministrei, tem vários conteúdos. É um tipo um Netflix, você chega lá dentro, tem uma trilha, mas a ênfase é casamento, família, educação de filhos, vida íntima. Agora, o seminário que deu origem à Casa Real foi um seminário chamado Os Três Altares do Lar. O altar da oração, o altar da mesa, o altar do leito, que esse é o tripé de uma família saudável. Dá para dar uma pinceladinha sobre isso, pastor? Dá, meu irmão. A mesa, ela é um altar. Porque no templo, a mesa era o último elemento antes do véu. E ali estava o pão da presença. Então, sempre que Jesus queria curar enfermo, fazer milagres, ele fazia ao público. Mas se ele queria curar coração, ele trazia para a mesa. Por quê? Por causa do pão da presença. A ceia que ele instituiu para todos os dias, o Pai Nosso, dá-nos o pão de cada dia. Não é só para comer. É porque o princípio espiritual de estar à mesa faz com que o pão da presença se manifeste, o véu se rasga e você tem acesso a uma glória que cura corações e relacionamentos que você não conseguiria fazer. Por isso não precisa espiritualizar, não. Já é espiritual. Simplesmente tem a cultura da mesa. A mesa, ela é o último elemento antes do véu. O leito é um altar também. Tem derramamento de sangue. É o altar, por quê? Porque ele tem derramamento de sangue e sangue de aliança. E todo sangue derramado de aliança, ele abre um passaporte do reino físico para o reino espiritual. Então, o altar, quando a marido e esposa, dentro da aliança do casamento, eles têm o seu momento de intimidade. Eles renovam a sua aliança de sangue. Eles celebram a sua aliança de casamento. E sabe o que eles fazem mais? Eles renovam a sua aliança emocional. É a mesma proposta da ceia para Cristo e a igreja. Quando a igreja ceia, o que ela faz? Ela renova a aliança do sangue com Cristo. Ela celebra a aliança que tem com Ele. E ela é chamada para perceber os seus relacionamentos truncados. Um marido e esposa com uma boa namorada, de noite ou de dia, seja o que for, pode até estar meio chateado um com o outro. No outro dia estão mais macios, mais tolerantes, porque eles renovaram a aliança emocional, quando é bom para os dois. Porque isso é um altar. E o altar da oração, porque altar define trono e trono define governo. Então, por isso que quando o diabo, ele puder impedir, se ele não puder impedir que você tenha o altar da mesa, ele vai tentar transformar o altar na mesa num altar de glutonaria. Se ele não puder impedir que você tenha o altar do leite, ele vai tentar transformar o altar do leite num altar de imoralidade. E se o altar do leite for um altar de imoralidade e o altar da mesa for um altar de glutonaria, porque o altar da oração já não existe mais. São fundamentos espirituais. Então agora acabou que nosso outro genro, o Felipe e a Sara, nossa filha, eles acabaram transformando isso num livro. Acabou de sair. Eu vou fazer um lançamento, uma conferência presencial, né, Eduardo? Que legal. Quando que vai ser o lançamento? Vai ser dia 2 e 3. De dezembro? De dezembro. Que bacana. Era para ser